Olá pessoal, eu sou o Pedro Paiva, sejam muito bem-vindos ao Marketing de Performance. Hoje eu vou conversar com o Raul Torres, profissional de UI, que é o profissional que lida com o User Interface, ou em português, interface do usuário. Ele tem quase 2 décadas de experiência trabalhando com design gráfico e diversos cursos de especialização nas mais importantes instituições especializadas, como KUKA, ESPM e Brazilian Academy of Arts. Nós vamos conversar sobre o que faz o profissional de UI e como esse trabalho se integra e complementa o trabalho do profissional de UX. Por sinal, em um episódio anterior, eu bati um papo super legal com a Juliana Amorim, que é especializada em UX. Para quem ainda não ouviu o episódio com ela, é só acessar aqui no canal. Boa noite, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala, Pedro. Tudo bem, cara? É um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Vamos jogar a palavra no ar aí para a galera se motivar cada vez mais a entrar na nossa área, conhecer mais a nossa área e qualificar as discussões, né? Excelente, Raul, muito obrigado. O termo UI, ele se refere à interface do usuário, ou seja, a pessoa que trabalha nessa área é responsável por toda a parte visual do que o usuário vê em uma tela. Seja essa tela um aplicativo de dispositivo móvel, um game, um software e até esses aplicativos de televisão, né? Assim, na verdade, Pedro, tem um olhar um pouco mais global sobre o UI, que é o seguinte: a gente, em outros tempos, o UI era o profissional específico para falar do visual, e quando eu falo de visual, sobre a referência do design gráfico mesmo, sabe? Como vai deixar bonito? A estrutura era feita por outro tipo de profissional. Assim como você falou que eu tenho mais de 20 anos na profissão, eu sou da primeira geração dos designers que faziam sites, lá de 99, 2000. Então, lá a gente fazia design gráfico e começou a fazer site porque apareceu demanda e não tinha muita ciência por trás, né? A coisa ia indo no feeling, vamos montar aqui, não se estudava nada, não tinha análise de dados, não tinha nada disso. E a gente, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo a parte de UX, que é a parte que você já falou com o pessoal de UX aqui, que começou a pensar como seria a planta baixa do site, assim que antigamente falavam, né? Qual que é o trabalho do UX? É como se fosse o arquiteto. Ele faz a planta baixa de uma casa, no caso do site, para depois vir com o UI fazendo o design, que era só o designer, né? Esse termo UI também é de uns anos para cá que existe. Mas hoje em dia, cara, não dá mais para entender o UI só como o lance de pintar pixel, sabe? Como se falava antigamente. Não tem como pensar sem ser globalmente, não tem como o UI simplesmente ir fazer o design sem pensar na experiência, sem pensar no foco que está indo, sem pensar nos objetivos do negócio. Então é um trabalho muito mais globalizado, muito mais amplo do que era em outros tempos. Assim, numa frase mais rasa, é óbvio que o UI, na hora de meter a mão na massa, de fato, é o cara que vai pintar o pixel. Não deixa de ser isso. Mas o olhar do UI não entra só nessa hora, sabe? Trabalha-se muito em dupla, em trio, com tecnologia e com o UX, assim. Perfeito. Como é que se inicia o trabalho do UI? Vocês partem de um wireframe que é desenhado em conjunto com o restante do time e o UX também? É isso aí, a gente define hoje, como eu estava só continuando, no mesmo raciocínio que eu estava na questão de antes, a gente parte de um wireframe, mas o wireframe não é definido só pelo profissional de UX que senta lá e decide por ele qual é a melhor experiência baseada em boas práticas, né? Hoje em dia está muito balizado na ciência, no estudo dos dados, então para se chegar a sentar para fazer um wireframe hoje em dia, passa por um longo processo de entender o comportamento do usuário, o foco do negócio, captar dados, ou seus, se for para melhorar um produto seu, ou do mercado que você está inserido, para entender como é que o consumidor desse mercado anda, mas na hora da prática acaba sendo a partir do wireframe. E quais são assim, os principais pontos que sempre precisam ser considerados para se conseguir desenvolver uma interface extraordinária? Cara, parte sempre do que o consumidor está precisando. Tem uma necessidade de negócio, mas não adianta a necessidade de negócio suplantar o que o consumidor que vai usar aquele produto, aquela interface, necessita, né? Então, se a gente não for fazer pesquisa atrás de possíveis consumidores daquele conteúdo ou daquele produto que você está dispondo, se a gente não for atrás de entender qual o objetivo do negócio, se a gente não, obviamente, usar as boas práticas de UX e até de UI mesmo, sob contraste de cor, acessibilidade de tamanho de fonte, esse tipo de coisa, a gente não vai conseguir ter um produto que seja, de fato, que entregue o valor que precisa entregar. Eu entendo que hoje em dia a maior parte dos softwares são desenhados com a mentalidade de mobile first, ou seja, eles são pensados primeiro nos usuários dos dispositivos móveis e depois nos usuários de computador, né, de desktop.
Qual é o maior desafio para você conseguir trabalhar dessa forma, tendo que entregar uma excelente experiência para as duas plataformas? Assim, Pedro, aí a gente tem que começar a diversificar um pouco o raciocínio, né? Entender várias vertentes da coisa. Quando você desenvolve um produto em si, um aplicativo para mobile, onde a jornada de quem vai usar aquilo, do consumidor, vai ser só ali dentro, é mais fácil de você, mais fácil entre aspas, né? Mas é mais fácil de você entender os espaços que você vai ter para botar informação. Agora, quando você vai falar de vender produto, como é meu caso, eu trabalho com o mercado automotivo. Na prática, a gente faz sites de produtos. Tem uma necessidade dos departamentos de marketing e colocar toda a informação que ele quer sobre o carro, no nosso caso, dentro de um site. O desktop é uma maravilha para isso e as pessoas estão muito acostumadas. Só que hoje em dia as pessoas estão no mobile. Se a gente for medir porcentagem de usuários por aí, é muito maior o acesso no mobile do que no desktop. Então, a grande dificuldade que se tem é conseguir estabelecer um pensamento junto com o dono da marca, junto com o cliente, de conseguir falar, ó, aqui nessa interface, se 75% dos nossos consumidores estão dentro do mobile, a gente tem que restringir um pouco o volume de informação, a gente tem que se preocupar muito com a performance, a gente tem que estar muito atento à jornada dele, em cada momento que ele vai acessar um tipo de conteúdo, se é um conteúdo técnico, se é um conteúdo que mexe mais com a emoção. Então, o grande desafio para fazer com o mobile, na minha visão, é conseguir jogar junto com o dono da marca para que ele entenda que, às vezes, não vale a pena a gente colocar toda a informação naquele momento da jornada, sabe? Você falou aí numa ordem de grandeza de 75%. É mais ou menos esse o número mesmo? Você tem ideia de qual é a porcentagem dos usuários que navegam em dispositivos móveis versus os que navegam em computador? Cara, eu vou pegar sobre a experiência que eu tenho, voltando de novo para o meu cenário, porque é difícil a gente dizer longe, e ainda mais que se a gente pegar no Brasil, por exemplo, que as diferenças sociais são muito grandes, a internet ainda não é realidade para 80% da população e tudo mais. Mas para o mercado que eu atuo, que é um mercado A e B ou um pouquinho de C ali, as nossas interfaces, os nossos produtos que a gente tem, bate 85%, 90% de acessos de mobile. Nossa. Então, a gente parte muito sobre esse raciocínio do mobile first, a gente parte sempre, antigamente, partia sempre do desktop, e era o contrário, né? E aí você adaptava para o mobile. Hoje, se você trabalhar desse jeito, o produto já sai falido daquele momento. Então, quando a gente vai desenhar uma interface, a gente já desenha a interface pensando na experiência da jornada. A partir do momento que a jornada é de mobile first, a gente vai pensar naquela jornada. Obviamente, a gente tem que ter a presença digital no desktop, porque ainda tem muita gente que acessa. Às vezes, até uma pessoa que conhece o teu produto pelo mobile, ela prefere, depois, quando chegar em casa, mais tranquila, sentar no computador para ver melhor as coisas. A gente nem faz uma adaptação mais, a gente repensa essa experiência, porque, às vezes, um tipo de componentização de experiência que você tem para o mobile, ela não funciona no desktop, né? Não é só pegar uma galeria de fotos, por exemplo, e eu tiro daqui, que tem uma foto, e boto 35 desse lado. Então, você pensa parte por parte para que as duas experiências fiquem muito ricas. Com certeza, mas eu acho que o mobile ainda tem um certo desafio também, né? Eu, por exemplo, quando vou, de repente, procurar imóvel ou procurar automóvel, também você, de repente, está num classificado de automóvel, os classificados em geral, aqueles que você quer geralmente abrir vários tabs, né? Você quer abrir várias abas para fazer uma pesquisa. É muito mais fácil você fazer isso no desktop, onde você consegue ter várias abas abertas no seu browser, do que no browser do celular. Embora seja possível hoje já você também ter várias abas abertas no celular. Você acha que o comportamento do consumidor ele varia de acordo com aquilo que ele está buscando? Ou seja, se eu vou fazer um pedido de comida, de repente, eu vou utilizar o celular, que é algo mais rápido, eu vou entrar ali, já sei mais ou menos o que eu vou pedir, mas se eu vou, de repente, procurar um classificado, eu vou ter a tendência de fazer isso no computador, onde eu consigo ter mais opções abertas ao mesmo tempo. Então, Pedro, eu acho que isso tem um pouco a ver também sobre o consumidor em si, sabe? E eu acho que aí dá para a gente entrar dá para ramificar o papo em vários vertentes, mas assim, me vem na cabeça sobre geração. A gente é de uma geração que começou o acesso à informação, em buscar coisas a partir do desktop. O mobile foi uma novidade, né? A gente foi moldado a usar o mobile. Então, eu também sou que nem você. Se eu preciso comparar preço Vou dar um exemplo prático, tá? Estou trocando o micro-ondas de casa que queimou. Comecei a procurar micro-ondas lá pelo celular, me encheu a paciência, porque não conseguia comparar várias marcas, eu vim para o computador e comecei a comparar em várias abas.
Mas eu acho que as gerações mais novas, que já foram criadas dentro do mobile, têm mais facilidade em acessar as coisas, várias coisas naquele ambiente menorzinho ali. Outro ponto que também acho que pode ser importante os comparadores. Se a gente vai falar de eletrodoméstico, usando esse exemplo que eu estou dando, se você entra no Buscapé da vida, você já consegue comparar tudo ali numa telinha só, várias marcas. Se você vai buscar apartamento, as pessoas não entram em vários imobiliárias para ver como a gente talvez fizesse em outros tempos, ou até faça hoje. Os caras vão lá no quinto andar e em tudo lá ele compara por localização e tal. Acho que quanto mais os produtos forem pensados para mobile first, eles vão conseguir ao máximo fornecer essa experiência de que não precisa para o desktop. É aqui, você não está acessando aqui, você não passa 18, 16 horas do seu dia aqui, então eu vou te passar tudo que você precisa aqui. Não sei, é uma reflexão em cima, mas eu acho que é um assunto que dá para a gente ramificar ficar 3 horas aqui só falando disso, sabe? É impossível a gente falar de UI sem citar o caso do aplicativo da Netflix, que oferece uma experiência realmente extraordinária para os usuários, né? Eles desenvolveram uma interface tão amigável que é difícil a gente escolher entre tanta coisa legal que o aplicativo mostra para a gente, alinhado com aquilo que a gente gosta, né? Ou seja, eles têm realmente ali uma forma de aprender, uma inteligência artificial que aprende qual é o tipo de conteúdo que você consome e passa a te oferecer o mesmo tipo de conteúdo. Essa parte do algoritmo é desenvolvida pelo restante do time, e então o UI vê como que ele consegue apresentar aquilo da forma mais fácil para o usuário. No entanto, Raul, eu verifico que existe uma diferença muito grande do aplicativo do Netflix para outros aplicativos de streaming, né? Sim. Por exemplo, eu assinei o HBO porque tinha um filme específico que eu queria ver, mas eu não consegui manter o HBO justamente por causa da parte da interface. Eu achei muito difícil de navegar na interface da HBO, muito difícil. Eles têm um catálogo excepcional, maravilhoso catálogo, com muitos filmes de qualidade, mas ele não é tão amigável quanto o Netflix. E tem também aquela questão do benchmark, né, de que você passa a ter o Netflix como uma referência e você espera que o outro software de streaming também trabalhe a interface da mesma forma. Como é que é esse desafio? Porque nesse caso não é uma questão de dinheiro, né? Certamente não é uma questão de falta de investimento da HBO ou de outros serviços de streaming. Qual é o grande desafio aí para eles realmente conseguirem competir no mesmo nível? Cara, eu acho que tem você falou muito bem aí sobre seu benchmark, né? Acho que o Netflix foi o primeiro que apareceu, sei lá, e o que está há mais tempo se experimentando. Se a gente for pegar a primeira interface lá do Netflix e comparar com hoje, tem uma mudança muito grande de lá até aqui, várias evoluções, e a cada sei lá, vou chutar aqui, a cada 2, 3 meses que você entra lá de novo, sempre tem uma coisinha diferente, uma reorganização diferente. Eu acho que a maturidade do produto, um dos pontos é a maturidade do produto. Ele foi tão experimentado, tão testado, teve tanto acesso, que eles conseguem chegar numa qualidade de entrega de interface, de experiência e até de visual muito boa. Quando você faz o comparativo com outra até do mesmo serviço, né? Que as pessoas, eles vão acabar não copiando, né? Copia meio que a matriz de conteúdo, sabe? Eles funcionam meio assim, mas a gente tem que ter a nossa personalidade. E aí não tem tempo de maturação. Então, seria mais inteligente, ao meu ver, vamos fazer uma cópia daqui com a nossa cara e vamos começar a experimentar, porque apesar de serem serviços de streaming, talvez tenha também uma diferença do tipo de consumidor. Às vezes o consumidor que consome Netflix, por algum motivo, ele não consome HBO. E aí talvez não sejam concorrentes diretos do público, eu estou dizendo. Então você tem que, aí a gente volta naquele ponto dos dados. Tem que entender o que o seu consumidor está querendo para que você consiga amadurecer seu produto. E eu acho que o Netflix, além de ter se tornado um benchmark, é love mark, né? Todo mundo é Netflix, todo mundo quer trabalhar na Netflix, todo mundo quer assistir Netflix, todo mundo quer fazer propaganda dentro do Netflix, que não consegue. A comunicação está louca para quem consiga fazer isso. Mas eu acho que esse é o grande lance, é a maturidade do produto. Foi tão experimentado que chega num ponto onde o algoritmo... E outro, enquanto a gente está falando aqui, os caras estão lá já experimentando de novo, captando dado de quem está vendo o seriado, e talvez daqui a uma semana a gente vai entrar e vai falar, caramba, os caras mudaram e mudaram para melhor, sabe? A gente não falou ainda sobre como se dá a qualificação de um profissional de UI. É um caminho natural para os profissionais que vêm das artes visuais, como designers e diretores de arte? Cara, não sei, eu sou de, como eu falei lá atrás, eu sou de uma escola longa, que vem lá de trás, né? Eu fiz muito design de sites lá atrás, no começo, na era dos hot sites, não sei se quem vai escutar a gente lembra disso, que 2006, acho que 2007, faziam hot sites, gastava-se fortunas com hot sites, o FWA era o Cannes dos sites e tudo mais. Depois eu parei e fui para propaganda, e passei 10 anos na propaganda, acompanhando isso um pouco de paralelo, essa evolução do mercado de sites e produtos, porque a minha mulher é UX, então
dentro de casa eu tinha um exemplo de quem estava atuando, então, paralelamente, mas focado na propaganda. Quando eu voltei a trabalhar, além de eu ter que me atualizar do que eu estava fazendo, é tudo muito diferente. Lá atrás era muito no feeling na minha época. Hoje em dia é tudo muito ciência. Então eu não sei, de fato, cara, se é um caminho natural de quem é das artes visuais. Porque hoje em dia não adianta só ter o olhar visual da coisa, não é só pintar o pixel, deixar bonito uma arte, saber a paleta de cores. Tem muito mais coisa envolvida. Talvez a pessoa que seja da área já visual, ela tenha um pouco mais facilidade de virar UI pela vivência. Mas se ela não se atualizar na parte de desenvolvimento, o mínimo, não saiba fazer, mas entender para que caminhos pode seguir, se preocupar muito na jornada, se preocupar muito com a comunicação, se preocupar muito sobre a experiência em si, vai ficar para trás, não vai conseguir se aprofundar, sabe? E eu estou falando isso de causa própria, porque eu precisei abrir o meu horizonte e buscar o que eu tinha aprendido lá muito tempo atrás e atualizar todo esse conhecimento que estava fazendo agora para conseguir seguir na carreira, sabe? É perfeito esse ponto que você tocou, era justamente aí que eu queria chegar mesmo, assim, quais são os caminhos e cursos, formas de se especializar que os profissionais têm? Quem, de repente, trabalha como diretor de arte hoje e quer migrar para UI, qual é o melhor caminho que essa pessoa pode seguir? Cara, eu acho que a internet tem muita coisa de ruim, né? Que ela bota muita coisa para pessoas consumirem, mas a internet, a maturidade da internet abriu o caminho para se aprender muita coisa, até de graça. A minha vivência foi pesquisar sozinho, autodidata, como eu sempre, a minha vida inteira profissional na comunicação foi autodidata. Eu fiz alguns cursos, que nem você citou lá atrás no meu currículo, mas eu não fiz uma universidade focada nisso, eu não fiz uma pós. É muito ir pescando informação, você faz um curso pontual, um pontual. Hoje eu vejo que tem muita gente dando mentoria, muitos profissionais, muitos head de design, de grandes players aí do mercado, das big techs, dando mentoria, como se fosse, as mentorias são como cursos, tipo um personal trainer, só que para o profissional, né? Então, ensinando os caminhos, assim, de escola e coisas para procurar. Eu sei que a EBAC tem um curso muito maduro e legal sobre UI e UX, sobre experiência do usuário, que engloba um pouco de tudo. Tem uma outra plataforma que chama Mentorama também, que eu vejo que tem pessoas, eu nunca acessei o conteúdo, mas eu já vi conteúdo de professores que dão aula lá, que são pessoas experimentadas do mercado. Acho que o acesso à informação hoje, para se qualificar, é muito bom. E mais fácil do que em outras épocas, sabe? Acho que o caminho é mergulhar na internet, tentar buscar referência das coisas boas, sabe? Não, porque eu vejo também vejo muito curso de pilantragem, né? 5 passos para se tornar um melhor UI. E aí você vê lá, o cara está escrevendo... Cada aula leva 30 minutos, lendo o parágrafo de um livro de 1900 bolinhas. Então, acho que ver a qualificação dos cursos, bater papo com gente, aumentar o network, entender quem é que está no mercado e quem são as referências. E eu sinto também uma coisa que eu não sentia quando era da propaganda, que nesse meio tem um senso de coletividade muito grande. As pessoas querem amadurecer o mercado. As pessoas, como é uma coisa nova, ainda mais do jeito que está se trabalhando hoje em dia, as pessoas estão preocupadas em amadurecer o mercado, e para amadurecer o mercado tem acontecido muito fluxo de troca de informação e experiência, sabe? Então eu acho que a pessoa mergulhar no fundo e ver o que o mercado está dizendo que é bom, sabe? Como é que é o modelo de trabalho do UI? Ele trabalha em dupla com o profissional de UX? Quais são os outros profissionais envolvidos aí nesse squad de criação da experiência? Eu posso fazer uma analogia na propaganda com o diretor de arte e o redator? Seria bom se tivesse, pelo menos na minha experiência, seria bom se a gente tivesse esse companheirismo, esse jogo aberto como a gente tinha com o redator, né? Que para mim sempre funciona muito bem nos 12, 13 anos que eu passei dentro da propaganda aí. Mas a gente tenta, que nem eu falei um pouco antes, a gente na hora de sentar para desenhar, a gente meio senta e desenha sozinho, pinta as coisas sozinho, escolhe paleta de cores meio que sozinho. Mas a gente tem um trabalho antes disso, que é o trabalho de chegar no ponto de se dividir as especialidades, que é um trabalho que se trabalha bastante em grupo e em cima de muita pesquisa. Então, se eu estabelecer um squad aí, uma equipe para trabalhar, no meu ponto de vista, eu acho que eles vão partir de um projeto agora. O Pedro me convida para a gente fazer um novo produto digital e eu vou te ajudar a estabelecer uma equipe. Então, eu preciso de alguém de visual, eu preciso de um especialista de visual, um especialista de experiência do usuário, eu preciso de um especialista de desenvolvimento e eu preciso de um especialista de research, que é quem vai trazer os insumos para a gente sentar em cima da coisa e começar a extrapolar o pensamento e ver onde chega esse produto, onde as possibilidades que esse produto precisa ter, entender como é que o consumidor quer. Então,
assim, na minha cabeça, e falando assim, de bate-pronto aqui, eu acho que um squadzinho, um timezinho com 4 pessoas, um especialista de cada área, você já consegue andar bem com o projeto sem deixar muitas pontas sobrando, sabe? E aí, em qual momento, Raul, que entra o profissional de QA para poder fazer o quality assurance, né? Garantir a qualidade daquele produto que foi desenvolvido dentro desse primeiro MVP? Pedro, assim, eu tenho um entendimento que o QA talvez não entre no processo de ideação do que é o produto. Eu acho que ele talvez tenha que acompanhar os processos do que está acontecendo, até junto com o PO, alguma coisa desse tipo, para que a hora que o MVP desse projeto esteja pronto e antes de ele ir para a produção de fato, quando estiver de testes, ele consiga entender o que se pensou aqui, o que se desenhou de estratégia e o que esse MVP está dizendo. Na prática, o MVP está com 3 áreas clicáveis, como deveria ser na execução? Sim ou não? E ele vai trazer isso para a gente. Mas eu não entendo que o QA entra na parte da ideação. Pode ser até uma visão muito rasa da minha parte, mas assim, no primeiro entendimento, eu acho que o QA entra mais na parte de homologação e produção da coisa do que na ideação, sabe, do produto. Mas ele te devolve feedbacks que também podem voltar, então, para uma fase anterior e serem implementados antes de realmente subir para a produção. É isso, ele traz um insumo para a gente partir para outros insights, porque às vezes ele como está fora da parte de ideação, tem um olhar fresco sobre aquilo, ele pode entender, isso aqui vocês pensaram desse jeito, no MVP está de uma outra maneira. Como é que a gente faz para equalizar esse tipo de coisa e talvez traga uma ideia diferente, né? Perfeito. Raul, quais são as dicas que você dá para a gente finalizar para os profissionais que querem entrar para a área de UI? Cara, agora eu vou falar uma fala um pouco de tiozão, tá? Porque é meio como eu vejo como a juventude tem entrado no mercado de trabalho. E aí eu acho que é característica de gerações mesmo. Não é nenhuma crítica, nem a nossa geração, nem as anteriores a nós, nem as próximas que vão vir. Mas o que eu costumo falar para as pessoas jovens é que segurem a ansiedade. Tudo tem sua hora. Então você vai atrás do conhecimento que você quer, mas não queira atropelar processos, porque lá na frente você vai se dar mal. Eu estou falando isso porque ao longo da minha carreira eu quis dar soco em ponta de faca e em alguns momentos deu certo, em outros deu mal por causa da ansiedade. Então, pisa no freio, busca conhecimento, se qualifica, que a oportunidade certa vai vir na hora certa que você tiver, sabe? Acho que é isso, mais ou menos. Perfeito. Raul, muito obrigado. Muito legal a gente bater esse papo, explicar para os profissionais o que faz o profissional de UI, que é realmente uma atividade bem nova no mercado, né? Valeu, Pedro. Isso aí. O mercado e aproveita que o mercado está quente, hein? Tem muita vaga, a gente que está querendo contratar tem sofrido com a concorrência. Vale se especializar, correr atrás de informação, se atualizar, que sem emprego acho que ninguém vai fazer. Obrigado pela oportunidade, vamos falando. Raul, o prazer foi todo meu, é sempre um prazer conversar contigo. E para o pessoal que está aí nos assistindo, está nos ouvindo no Spotify também, semana que vem tem mais um episódio e a gente se vê novamente no Marketing de Performance. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço a todos.